A maioria dos resultados científicos publicados está errada. Em 2011, o prestigioso periódico científico Journal of Personality and Social Psychology publicou um artigo de Daryl Bem, professor de psicologia da Universidade de Cornell. O título do artigo era prolixo: Sentindo o Futuro, evidência experimental para influências retroativas anômalas na cognição e no afeto. Por trás de toda essa prolixidade, o artigo dizia o seguinte, que as pessoas podiam ver o futuro. O pesquisador aplicou 9 testes a 1.000 participantes. Em um dos testes, a tela do computador era dividida e cada metade era coberta com uma cortina. Uma das metades conteria uma imagem e a outra não. O participante tinha de dizer em qual das metades apareceria a imagem. Aí o computador posicionava a imagem aleatoriamente em uma das metades. As cortinas eram removidas para ver se o participante havia acertado. Qual taxa de acerto você esperaria nesse caso? Bom, se os participantes realmente fossem capazes de ver o futuro e adivinhar o que o computador selecionaria, algo perto dos 100%, né? Contudo, se eles não fossem, algo em torno dos 50%, não? Seria a mesma chance de acertar na sorte um lance de cara ou coroa. Mas tinha uma outra variável. As imagens mostradas eram de 3 tipos: negativas, neutras e positivas. Para os 2 primeiros tipos, o Dr. Bem encontrou proporções de exatos 50% de acerto. Para o terceiro, ele encontrou uma proporção um pouco maior, 53%. Qual a implicação disso? Esse aumento de 3 pontos percentuais é significativo? Será que somos capazes de ver o futuro quando esse futuro é positivo? Para responder essas perguntas, precisamos entender o que cientistas fazem em casos assim. Para decidir se um dado resultado é significativo, os cientistas aplicam um teste estatístico, que estima a chance de os resultados estarem de acordo com a hipótese. Em nosso exemplo, quando o Dr. Bem aplicou o teste, ele encontrou que a chance de aquela proporção de 53% ter sido encontrada por mero acaso era muito pequena. Segundo seus resultados, portanto, os participantes realmente conseguiram ver o futuro, conseguiram adivinhar qual das metades o computador escolheria. Quem diria, hein? Então quer dizer que podemos ver o futuro? Pelo menos quando ele é positivo? Pois é, essa foi a conclusão do artigo. A imprensa, sempre ávida por notícias sensacionalistas, adorou. Na época, várias reportagens foram ao ar dizendo que a ciência havia provado que éramos clarividentes. Mas será? Para tentar desvendar isso, podemos olhar para o que nos diz John Ioannidis, professor de epidemiologia e saúde populacional da Universidade de Stanford. Em 2005, ele publicou no periódico PLOS Medicine um artigo intitulado Por que a maioria dos achados das pesquisas publicadas são falsos. No artigo, Ioannidis usa um teorema matemático para demonstrar que a maioria dos artigos científicos publicados apresenta conclusões erradas. Não vou entrar aqui nos detalhes matemáticos da sua demonstração. Caso você tenha interesse, dê uma olhada no artigo dele, que está na descrição deste vídeo. Vou explicar somente os pontos gerais que ele apresenta ali, usando um exemplo bem simples. Mas isso é suficiente. Com esse exemplo, você vai entender por que as conclusões da maioria dos artigos científicos são enviesadas. Veja, o resultado de uma pesquisa científica é considerado sólido se for improvável que ele tenha sido encontrado por acaso. A lógica estatística nos mostra que erros são imprevisíveis. Considere que tenhamos 1000 hipóteses sendo testadas. Nem todas elas serão verdadeiras. Na verdade, uma pequena parte será, digamos 10%. Nesse caso, daquelas 1000 hipóteses, só 100 serão verdadeiras. Entretanto, aqueles erros aleatórios podem fazer uma hipótese falsa parecer verdadeira. É o que chamamos de falso positivo. A maioria das disciplinas aceita que isso aconteça uma vez a cada 20 testes. Assim, em nosso exemplo, as 900 hipóteses falsas produzirão 45 falsos positivos. Agora, se havia 100 verdadeiros positivos e 45 falsos positivos, então quase 1/3 dos resultados positivos está errado, não é mesmo? Calma que piora. Há um segundo tipo de erro.
Há verdades que os cientistas não enxergam. Mesmo estudos bem delineados podem não detectar uma hipótese verdadeira. Aceita-se que isso ocorre em 20% dos casos. Em nosso exemplo, das 100 hipóteses verdadeiras, 20 serão consideradas erroneamente como falsas. É o que chamamos de falso negativo. Então temos 125 hipóteses que parecem verdadeiras, das quais 45 não são, mais de um terço. Calma que piora ainda mais. Uma taxa de 20% de falsos negativos é algo bem otimista. Em muitos casos, essa taxa chega a 40% ou até 80%. Assim, mais de 2/3 dos resultados que parecem verdadeiros não são. Resultados negativos são mais confiáveis, mas raramente são publicados, já que os cientistas não costumam ser recompensados por dizer o que é falso. Ioannidis conclui então que a maioria dos resultados científicos publicados são de falsos positivos. Muito provavelmente foi o caso daquele artigo de Daryl Bem, com a nossa suposta clarividência. Assim, sinto lhe informar, mas não. Provavelmente não somos capazes de prever o futuro, nem mesmo quando ele é favorável. Há uma chance enorme disso ter sido apenas e tão somente um outro falso positivo. Neste momento, imagino que você já tenha percebido as implicações da conclusão de Ioannidis, não é? A ciência está longe de ser um oráculo infalível, que nos comunica uma verdade absoluta a ser acatada sem questionamento. Não é por acaso que conclusões de pesquisas científicas são às vezes refutadas por evidências subsequentes. É uma consequência inevitável dos seus vieses estatísticos e comportamentais. Para aqueles que entendem o que é a ciência, quais são seus pontos fortes e quais são as suas limitações, isso não é nenhum problema. Porém, é um problema para os adeptos da seita que mais parece estar crescendo hoje, a dos cientificistas, aquela turminha do acredite na ciência. Os cientificistas são bárbaros que não têm o menor conhecimento epistemológico, mas que possuem uma fé cega naquilo que chamam de ciência, que de ciência não tem absolutamente nada. Eles tratam as conclusões de alguns artigos científicos como dogmas, desde que essas conclusões lhes sejam convenientes, claro. As que não lhes são convenientes são sumariamente ignoradas. Coincidentemente, só que não, as conclusões que defendem ferozmente são exatamente aquelas que convêm também aos donos do mundo. Os cientificistas não permitem questionamentos, contrariando critérios de demarcação da ciência, que é justamente o da falseabilidade. Agora, imagine você esse pessoalzinho lendo a conclusão de Ioannidis de que a maioria dos resultados publicados em periódicos científicos está errada, hein? Podemos até adivinhar os adjetivos que vão vociferar. Mas vamos deixar esse pessoal para lá e vamos voltar para o artigo de John Ioannidis. Apesar do ceticismo de alguns devido à conclusão radical, o argumento principal do autor foi aceito por um grande número de pesquisadores. Para melhorar os delineamentos experimentais, é necessário reconhecer as limitações da ciência como vem sendo feita hoje. É preciso calçar as sandálias da humildade. De todo modo, a ciência jamais deve ser usada para justificar a coerção.